Hoje, no Política em Foco, recebendo o ilustre senador da República, Zequinha Marinho. Política em Foco. Todos os dias você fica sabendo o que acontece no cenário nacional. Os principais fatos da política, direto de Brasília e do restante do Brasil. A análise e a explicação dos deputados federais, senadores, ministros e dos estados pelos governadores e deputados estaduais. Aconteceu, é fato. Política em Foco, no Broncas da Cidade. Bem, hoje eu estou recebendo ele que é senador da República, é um político atuante para o estado do Pará, Zequinha Marinho. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Política em Foco. Bom dia, Sérgio. Alegria muito grande poder estar no seu programa e agora dessa vez presencialmente. Muito obrigado, senador. A gente sempre faz por telefone, por vídeo, e não fica tão bom. Eu espero que hoje a gente, fique bem à vontade aqui, possa conversar contigo, responder seus questionamentos, enfim, realmente fazer boa parte desse programa. Obrigado, senador, pela deferência ao nosso jornal, e nós que temos um carinho muito grande pelo senhor, mas eu vou logo agilizar aqui, porque tem muitas perguntas e a gente tem pouco tempo. Já no final de semana passada, senador Zequinha Marinho, o Senado aprovou a medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos. A proposta é unificar o sistema dos cartórios e consultas pela internet. O senhor também é responsável por uma emenda que retirou a equiparação dos credores beneficiários e garantias aos produtores rurais. Gostaria que o senhor explicasse melhor, senador. No Congresso Nacional, nós somos o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A emenda foi um pedido da frente, da presidência e toda a diretoria, no sentido de poder salvaguardar direitos que o setor do agro tem e que, de repente, uma análise jurídica mais profunda feita pelo setor jurídico da frente parlamentar entendeu que a redação na forma como estava, ela certamente comprometeria o agro. Dessa forma, nós solicitamos, em nome do setor, a retirada, a modificação da redação para preservar o agronegócio brasileiro, que é um dos principais setores da economia brasileira que mais alavanca, mesmo diante de tudo que aconteceu, de Covid e tudo, mas sustentou o Brasil. E da forma como estava, no entendimento da frente, a gente precisava fazer essa modificação. Inclusive o agro é que vem dando exemplo aí em todo o Brasil de crescimento, né? Não é, senador? Pois é, mesmo enfrentando tudo, nesse momento a gente vive uma dificuldade interna, somente dentro do Senado Federal, em cima de alguns projetos que são vitais para o agro. Primeiro, a questão da regularização fundiária. O Brasil, e especialmente o Pará, precisa fazer regularização fundiária rápida e a gente precisa desburocratizar, facilitar, embarcar tecnologia nisso para facilitar e dar agilidade ao processo de regularização fundiária. O outro lado é com relação ao licenciamento ambiental, que aí não é só agro, também é tudo. Sim. A indústria, qualquer coisa que se faça, você precisa de licenciamento. O processo de licenciamento hoje no Brasil é extremamente burocrático, complicado e que atrasa a economia. É o principal gargalo de entrave para a economia brasileira, chama-se licenciamento ambiental. Aqui no Pará, por exemplo, você não precisa ir lá para São Paulo falar do Pará, lá para a Fiesp e tal. Você tem que se mudar para dentro das SEMAS. As SEMAS é o principal cemitério de projetos que poderiam alavancar a economia e o desenvolvimento do Pará. Mas a burocracia, a morosidade tem enterrado inúmeros projetos. A gente precisa superar isso. Nós estamos com dificuldades na relatoria do projeto de licenciamento, está com a senadora Cátia Abreu, que o Brasil todo conhece, e a gente tem feito apelos para que ela possa ou devolver o projeto à mesa diretora do Senado ou apresentar o seu relatório para que a gente possa aprovar ou não. É um andamento que precisa ser dado. E estamos ali com esses dois, mais alguns importantes, mas os principais que facilitariam a vida e o crescimento da economia do agronegócio são esses. Senador, o senhor é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. O Brasil tem uma das maiores áreas florestais naturais do mundo. Alguns veículos de imprensa divulgam em seus jornais
né, que o Pará é campeão, a floresta amazônica é campeão em desmatamento. Já o governo federal mostra uma outra realidade. E uma vez que o senhor está envolvido sempre nos problemas da floresta amazônica e conhece bastante o estado do Pará, de ponta a ponta, o que o senhor pode dizer a respeito dessa notícia? É verdade, senador, esses dados nos telejornais da noite? Nós estamos perdendo a floresta amazônica? Na verdade, quem fala isso é porque não conhece de perto. Naturalmente, a tecnologia acompanha e repete, né? Aconteceu um fogo, por exemplo, em tal região. Passa um ano, 2 anos, acontece novamente ali. E ali, para a turma da imprensa e da imprensa maldosa, né, é um lugar novo, diferente daquele primeiro, as coisas acontecem no mesmo lugar. Sim. Não é? Isso é natural. A gente tem visto isso se propagar. Se a proporção fosse essa, Sérgio, que a imprensa mostra, tantos institutos mostram, não tinha mais floresta amazônica. Eu também concordo com o senhor. Por isso... Nem o pedaço do Pará também já tinha acabado. Essa turma precisa pegar um avião, principalmente um aviãozinho pequeno desses aí, e voar de teco-teco, igual a gente voa sempre. Você dorme e acorda, sobrevoando floresta, principalmente na região oeste do Pará. Se você pegar um avião de Belém a Altamira, você vai ver o que significa isso em termos de floresta. Se você pegar Altamira e for a Castelo dos Sonhos, você dorme e acorda, cochila e acorda em cima de floresta. Então não é essa conversa toda. Admito sim que aqui e acolá você tem alguém irresponsável que comete crime ambiental, não é? E que faz derribada, mas não longe, mas longe das proporções que são divulgadas pelos veículos de comunicação que acompanham esse setor. É realmente muito triste isso. A gente precisa fazer isso de forma mais criteriosa e mais de perto, com conhecimento de causa. Porque esse boato todo acaba desestabilizando os investimentos de empresas internacionais no Brasil, deixa o povo mais inquieto, achando que é verdade. Então, eu como confio muito no senhor e no seu trabalho, eu estou lhe perguntando de público se é verdade ou mentira. O senhor já esclareceu. Correto. Deixa eu só lhe fazer mais uma informação. Nenhum país do mundo tem cobertura primária. Cobertura primária é a cobertura natural. Sim. 66% do território brasileiro é de cobertura primária, correto? Correto. Ninguém tem isso. 2, ninguém tem a quantidade de terras indígenas que nós temos. Um país de 8.511.000 km², nunca aí fora se deu 14% disso para os índios. Nós não temos 1 milhão de índios. Não temos 1 milhão e tem 14% do território nacional destinado a isso. Nenhum país aí fora faz em reservas públicas. Quando eu falo de reserva pública, eu estou falando de reserva feita pelo governo federal, feita pelos governos estaduais, feita pelos municípios. Nós temos 30% de reservas públicas, correto? Correto. O máximo que você tem lá fora é 10%. Nós temos 3 vezes mais. Outro dado importante que a gente precisa levar em conta para discutir com essa turma que pega números e começa a confundir a mente das pessoas. Exatamente. Vamos lá. De todo o gás que gera efeito estufa, todo poluente que está acumulado na atmosfera, medido por eles mesmos, quem fez isso? A China tem 30% desse passivo, está lá. Tá bom? Estados Unidos tem 15% do passivo, está lá. Aí vem União Europeia, todos os países da Europa, 14%. Índia, 7%. Cadê o Brasil? Aqui embaixo, com 3%. Metade indústria, metade agro. Não é? E aí querem jogar na nossa conta tudo isso, nós temos que pagar, porque não sei o que. Para com isso. A gente tem que mudar esse discurso e trabalhar. Bom, COP21 lá atrás. Todo mundo assinou um papel dizendo que iriam passar 100 bilhões de dólares para os países, não é só o Brasil, para os países que fazem parte da região amazônica, não sei o que, para preservar. Quantos centavos disso já chegou? Chegou nada. Só aquela confusão. Não teve nada. Não é? Da Noruega, teve aquele dinheirinho lá. A Noruega botou um dinheirinho, fez uma confusão danada. O Bolsonaro até se irritou com isso,
porque mandam uma coisa ridícula para cá e fica cobrando aquilo que não deve e falando besteira. Então, segura as tuas besteiras lá e vamos trabalhar uma política de gente grande aqui dentro. É importante isso, é importante. Quer dizer, eles falam, não cumprem, mas cobram exorbitantemente de um país que melhor do que todo mundo faz o seu dever. Ninguém tem, Sérgio, o Código Ambiental ou Florestal, né, que fez 10 anos agora, você deve ter acompanhado, Sim. como nós. Sim. Certo? Os rios na Alemanha, eles colocam as placas nas laterais, né, por causa das hidrovias que utilizam todos lá, para não desbarreirar, né? Não tem mata. Nossos rios todos aqui tem mata ciliar, mata larga. O Código Florestal exige e o produtor e o governo cumprem isso. Então esse é um discurso muito furado, que na verdade todo mundo sabe que isso não é um problema ambiental, esse debate todo. Isso é um problema comercial, né? As pessoas se escondem atrás da cortina da questão ambiental para defender com unhas e dentes seus interesses comerciais. Então está respondido aí, de forma muito clara e branda, a pergunta que nós fizemos ao senador da República, Zequinha Marinho. Eu vou rapidamente no intervalo. Na volta eu venho com uma pergunta a respeito da violência que vem aí assolando no estado do Pará, onde muitos policiais e agentes de segurança têm sido assassinados. O que o senador está fazendo em Brasília, no Senado, a respeito da segurança desses policiais? Daqui a pouco, na volta do Política em Foco. A notícia pelo Brasil. Você sempre bem informado. Você está no Broncas da Cidade. Estamos de volta com Política em Foco, hoje recebendo o senador da República, Zequinha Marinho, que está respondendo todas as perguntas sem titubear. Eu, no intervalo, havia perguntado ao senador a respeito desta mortandade, matança dos homens de segurança para o estado do Pará. Senador, o que o senhor tem feito em Brasília a respeito dessas mortes de policiais e agentes de segurança? Nós temos levado ao ministro da Justiça, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, Sérgio? Dois fatos que nos desagradam muito no estado do Pará. Um, rapidamente, ali na região dos municípios de Acará, Concórdia, Tomiaçu, né? Aquele meio ali, ele é o polígono do Dendê, no estado do Pará. Tem uma empresa que comprou da Vale, a Biopalmas, vendeu para BBF. Essa empresa tem 6 mil empregos ali, distribuindo aquela população toda. Sim. Muita gente está ali dentro. E essa empresa hoje, de toda a sua área, que é enorme, ela tem 10 mil hectares de dendê invadidos, né? E tem alguém travestido de índio lá fazendo, né? Mas isso é um esquemão muito grande, porque ninguém rouba uma mercadoria sem ter para quem vender, não é verdade? É verdade. Isso é um negócio complicado. Essa empresa tão importante para a economia, né, do estado no setor do dendê, que é um negócio que a gente precisa zelar. Então nós já estivemos com o ministro, né, depois estivemos com o secretário executivo, que o ministro teve que viajar, levando essa situação e pedindo ajuda, né, para que a gente possa evitar que uma empresa que emprega tanto paraense, tanta gente e que sustenta boa parte da economia daquela região seja, digamos assim, jogada para as cobras. Esse é um caso. E o governo federal, o ministério, vai tomar providências em cima disso. O segundo caso tem sido esse da expansão da violência. Tem sido muito grande por todas as regiões, e aí incluindo, não é, a morte de policiais. Quando o bandido ataca um policial fardado, está atacando o Estado. Está atacando o Estado. De uma forma direta, afrontando a soberania do Estado, mostrando que ele é um Estado paralelo. Porque a gente, ali na capital, principalmente toda a região norte e nordeste do Pará, mas aí você vai também para os interiores, para Altamira. Altamira tem estado muito violenta. Altamira foi, de forma assim, disparada, a cidade mais violenta do Brasil, anos atrás. Melhorou um pouco e está voltando a matar muita gente também. O que nós conversamos com o ministro Anderson Torres? Ele disse, explicamos, detalhamos tudo isso,
que ele nos disse é o seguinte: estou pronto aqui para atender qualquer demanda que me for enviada pelo governo do Estado. O governo federal não pode chegar e entrar em qualquer tipo de ação, a menos que se faça uma intervenção federal, não é? Aí sim, mas para tudo isso aí precisa da questão legal, burocrática, para se fazer isso. E não é o caso, né? Mas o que eu quero dizer é que o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ministro Anderson Torres, ele e sua equipe, tem nos garantido que em qualquer instante que o governador do estado sinalizar qualquer tipo de ajuda, seja de que for, o governo federal está pronto para contribuir. Mas para fazer isso, aguarda ser provocado de alguma forma. Nós já fizemos nossa parte como parlamentar, sentamos por mais de uma vez, deixamos isso no piloto automático. É a questão de levantar o dedo e o Pará ser atendido dentro daquilo que for solicitado. O governo federal está pronto. Senador, uma outra pergunta. O senhor foi relator de uma medida provisória que destinou mais de 550 milhões aos municípios em situação de emergência. Perfeito, né? Essa medida provisória foi para atender dois aspectos no Brasil. O Brasil muito grande, uma hora que chove demais numa banda, num pedaço, você tem seca no outro. Rio Grande do Sul, então, foi preciso decretar situação de emergência em muitos municípios ali em função da escassez de chuva. Em outros municípios, em outras regiões do Brasil, chuva, né? Muita chuva, incluindo aqui, nós estamos em Marabá. Sim, né? sim. Marabá também padeceu, outros municípios, aqui no Pará, sem falar de outros estados. Então, a medida provisória de 550 milhões, nós relatamos exatamente para poder cobrir aquilo que o governo já tinha disponibilizado no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é lá dentro, que nós temos a Secretaria Nacional, não é, que trata dos desastres, a gente chama de defesa civil. Não é? Então, aprovou-se isso na forma como foi feito o relatório, e o governo já fez a cobertura de todos os recursos que ele se tinha comprometido durante esse período, tanto de seca no sul, quanto de cheias aqui para o norte e nordeste. Senador Zequinha Marinho, o senhor votou favorável à medida provisória aprovada na sessão de quarta-feira, dia 25, que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. Explica mais como é que é essa iniciativa, senador. Olha, essa questão vai relacionada ao jovem, principalmente, que ainda não está no mercado de trabalho. É uma bolsa que não é lá tão grande, mas para quem está começando a vida, para quem está sem emprego e precisando de uma oportunidade para se capacitar, inclusive, essa medida provisória, ela prevê que o jovem que for admitido também receba qualificação profissional, que eu acho fantástico, não é? Eu acho muito bom. A esquerda, naturalmente, achou muito ruim, porque acha que isso é uma forma de se precarizar o emprego. Mas não estamos falando de direitos adquiridos, de carteira assinada, nós estamos falando de um momento, não é? Principalmente daquele que é jovem, que gosta, que sonha, é uma menina, é um rapaz, e que de repente não tem tido oportunidades. Então a medida provisória vem, dá cobertura, não é? Legaliza isso, o camarada vem na condição de bolsista, prestar aí X horas de trabalho, muito curto, vai para a qualificação profissional e dali para o emprego formal, como é da carteira assinada, Sim. É um passo, não é? É um passo. E eu entendo que isso foi muito bom, eu votei a favor, debati a favor, e eu entendo que o governo federal fez um grande feito nessa direção. Acaba qualificando também os jovens, né, senador? Não resta dúvida. Quando ele entra, além da bolsa que ele recebe a capacitação profissional. Né? Recebe a capacitação profissional, o que facilita a entrada de vez no mercado de trabalho. Senador Zequinha Marinho, eu gostaria que o senhor explicasse mais também sobre esse Código Florestal brasileiro, que permitiu modernizar a legislação e possibilitou ao produtor rural atuar a legalmente. Pois é, o Código Florestal é um trabalho pesado, feito há 10 anos atrás, liderado pelo Aldo Rebelo, todo mundo conhece, que é, digamos, historicamente um homem da esquerda.
mas um homem muito inteligente, né? Um homem muito inteligente que não se envaidece com aquela conversa que se conta por aí afora a respeito da esquerda. Ele é muito realista. Nós devemos a ele muita coisa, né, desse trabalho. Foram muitas audiências públicas, um debate do mais alto nível. Isso trouxe para dentro, né, dessa questão ambiental, que tem aí um emaranhado, não está tudo ainda, mas antes do Código, nós tínhamos em torno de 16 mil, digamos, títulos com equivalência legal para essa questão ambiental. Sim. Quer dizer, você tem resolução, você tem decreto, você tem normativa, você tem não sei o quê, você tem leis ordinárias, leis complementares, um emaranhado, tem que acabar com isso. E aí o Código, ele termina sendo um marco legal. Ele inseriu algumas vantagens que eu gostaria de destacar uma aqui. Pois não. Que é poder remunerar o fazendeiro que quer deixar sua floresta em pé. Não, eu comprei, não é? Tenho mata, eu sou obrigado a preservar X, mas eu vou preservar X mais Y. No caso do Y, ele pode entrar no programa, não é verdade? E ser remunerado. Isso aí já é uma sinalização de que a gente vai ter condição de manter um pouco mais de floresta em pé, correto? E ele passa a ser o responsável pela Ele passa a ser o responsável e ele é remunerado por aquilo, correto? Correto. Outra coisa também, tem o programa de regularização ambiental, que chama de PRA, não é? O PRA vem exatamente dentro do Código, que é para a gente poder, eu fiz isso, fiz aquilo, derrubei, agora está degradado. O PRA vem com você, lhe dando condições para regularizar essa questão da sua área que está aí descoberta, não é? Dando oportunidade de você reflorestar, trabalhar. Enfim, o Código é muito inteligente, muito bom, e nenhum país do mundo tem o que nós temos em termos de legislação. Talvez seja o mais rígido Código Ambiental que se tenha na face da Terra. E ainda assim falam mal de nós. Pois é. Tenho acompanhado muito isso, principalmente da imprensa marrom. Senador, depois que passamos aí essa pandemia muito grande, onde médicos, enfermeiros, enfim, todo mundo, principalmente quem atendeu diretamente essa Covid, né, perdemos muitos médicos e etc e tal, o senhor reconheceu aí, o senhor fez uma PL que fixa o salário dos enfermeiros, que foi aprovado em 2021. Quando será votada a PEC 1122 para garantir esse direito perante a Constituição, senador? Bom, o salário do profissional da saúde, do enfermeiro, não é? Do enfermeiro, do técnico e do auxiliar. É uma coisa inacreditável. Você vê tem município aí, tem região pagando para um enfermeiro padrão, nível superior, valores que dá até vergonha de falar. Não dá. É uma classe que se entregou, muita gente morreu, foi contaminada, não é? Pereceu, ou ficou com sequela depois de ficação, difícil. Então, nada mais do que justo, não é? O Congresso tentar, digamos, nivelar um salário digno para essa moçada, né? Salário digno. A PEC que nos dá a condição de fazer isso, ela está conclusa no Senado, era para ter, parece que sido votada na semana passada, não houve um consenso, e essa semana possivelmente vem a pauta. Então porque às vezes chegam no acesso aquilo, nem o quórum presencial, nem o remoto, porque ainda as sessões estão sendo, né, mistas nesse sentido. Mas acredito que na hora que o Senado tiver quórum qualificado para analisar uma PEC, com certeza o presidente colocará em pauta, porque já está, digamos assim, madura para votar. Outro ponto que foi aprovado no Senado Federal foi a medida provisória que permite a renegociação de débitos para estudantes beneficiários do FIES. Não é? Como é que o senhor pode... Tem inclusive abatimento que pode chegar até 99%. Né? O senhor já entrou em vigor essa medida provisória, senador? Não deve não ter entrado, mas o presidente com certeza vai sancionar e colocar isso para valer. Isso é uma demonstração pessoal do presidente da República diante da inadimplência enorme, não é, do financiamento estudantil.
você tem que julgar o seguinte: a pessoa já não pode pagar a faculdade. Primeiro, o poder público já não pode dar aquela oportunidade. Certo. Que a quantidade das vagas públicas são muito limitadas. 2, a pessoa vai para cima, uma luta danada, e aí entra, não é? E aí começa a ver uma bola de neve crescendo, que é o seu financiamento, para poder bancar a faculdade. Aí você vem o problema que afetou a saúde e também a economia, que foi a pandemia, né? Então eu quero aqui aproveitar, o pessoal fala mal do nosso presidente, mas é um cara humano, né? É um cara humano, porque diante desse quadro difícil para essa moçada, ele se sensibilizou, né? E admitiu a possibilidade da proposta de emenda constitucional, dando vantagens, como você diz aí, descontos de quase 100%, quer dizer, deixando um valor apenas simbólico para que a família possa cobrir e a pessoa poder, então, digamos, porque às vezes a instituição de ensino segura o diploma, Sim, não é? Para que aquela pessoa possa entrar no mercado de trabalho. Verdade. E aí segura o diploma, só depois que paga, que aí então entrega o documento para a pessoa. Isso é ruim, mas isso é uma forma do gestor fazer a sua parte. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer que esse é um gesto muito, não só social, mas acima de tudo humano do presidente da República, no sentido de poder dar a oportunidade dessa moçada, desses estudantes, poder se quitarem perante as instituições onde estudaram, instituições privadas onde estudaram. Senador Zequinha Marinho, na última entrevista que o senhor nos deu, o senhor estava falando a respeito da concessão da BR-163, que liga Sinop, que passa por Itaituba e etc. e tal. O Ministério Público embargou a obra, senador? Pois é, né? Isso nos angustia muito, né? Muito, muito mesmo. A gente tem alguns problemas no Brasil que é igual a história da jabuticaba, né? Só tem aqui, não tem fora. BR-163, ela não passa dentro de nenhuma reserva indígena, nenhuma. Mas o Ministério Público alega, né? Mas tem reserva indígena na região. Então arrumaram um tal de conteúdo indígena. Tá. E aonde tem quilombola é do mesmo jeito também. Isso em decorrência de um acordo que o PT firmou com a OIT, né, lá atrás, e que é só para segurar a economia. Projetos estruturantes, projetos que podem avançar ou fazer um país avançar. Bom, estamos aí com esse impasse. O DENIT garante que respondeu à altura e, digamos assim, plenamente todos os questionamentos feitos pelo Ministério Público. O Ministério Público não se dá por satisfeito, não é? E por isso mantém o embargo. Desde o dia 1º de abril, era para a empresa, né, que ganhou a licitação lá, assumir, né, efetivamente a manutenção e toda a responsabilidade por aquela rodovia. Está dando prejuízo para quem trafega, está dando prejuízo para o Brasil, está dando prejuízo para a economia. E eu até sugeri, eu estava fazendo uma reunião remota, através, né, da internet, e pedi bom senso, né? Esse é o tipo do defeito que a gente tem que consertar o caminhão rodando. Sim. E não atrapalhar o país, não atrapalhar o escoamento de produção, não atrapalhar a economia. Isso é uma coisa ridícula diante daquilo que a gente está vivendo, tentando sair de uma pandemia, sair de uma crise econômica, não é? Aí você tem uma medida acertada do governo para dar um mínimo de conforto e acompanhamento, uma rodovia grande, um trânsito intenso, de repente, por causa de um probleminha burocrático, né, o Ministério Público, que parece que é Ministério Público dos Estados Unidos e não do Brasil, né, vem e atrapalha todo um processo. Estamos aguardando para ver se o desfecho disso seja feito de forma consensual, a fim de que a empresa tome conta, porque onde chove muito e o trânsito é pesado, a manutenção tem que acontecer. Senador, uma última pergunta. Como ficou a tramitação do projeto que cria a Lei do Alimento Mais Seguro? Lei do Alimento Mais Seguro. É muito polêmico, né? O título parece que não tem nada a ver com isso. A gente chama, às vezes, o projeto da pesticida, não é? Na verdade, não é bem pesticida, porque a planta, ele é um ser vivo, é vegetal, mas é vivo. Vivo. Não é? Nós, os humanos,
Quando a gente sente... Ontem eu mesmo passei mal, depois do almoço tive um probleminha chato e tive que recorrer ao médico, os remédios, né, para me restabelecer. Quer dizer, e a planta quando adoece? Você não pode atender, porque a praga vai para cima da planta. Verdade. Não é verdade? Verdade. A praga vai para cima da planta. Nasceu, né, o bichinho vai para lá. Se você não tiver como proteger, né, jogando ali alguma coisa, algum medicamento para ela, né, algum medicamento para ela poder sobreviver àquele ataque, o que vai acontecer? Não vai sobrar, o alimento não vai chegar na mesa de ninguém. Verdade. Porque a praga vai tomar conta e vai dizimar A planta a lavoura. vai morrer. Nós temos aí aquela velha encrenca que eu disse na questão ambiental, né? Nós temos moléculas que estão sendo usadas na Alemanha, usa na Alemanha, mas não pode usar no Brasil. Por quê? Qual é o problema? Não pode ter no Brasil? Usa nos Estados Unidos, mas não pode usar aqui. Usa no Reino Unido, mas não pode usar aqui. Ah, paciência, né, amigo? A nossa Anvisa também passa anos estudando para poder liberar para o uso, a fim de que as indústrias possam pegar aquilo. A lei do alimento mais seguro precisa ser o mais rápido possível aprovada para que a gente não venha sacrificar um agro tão forte, tão pujante quanto o do Brasil e acabar com essa besteira de que é veneno, que não sei o quê. Remédio é remédio por causa da dose, não é? Se você toma um remédio a mais, ele não é mais remédio, ele é veneno. Veneno. Essas pessoas são tão bobas, tão ingênuas, que não sabem nem com relação a si, né? Se eu jogar um medicamento de proteção, né, na planta e ele for a mais do que a dose, aí ele vira veneno e até a planta morre. Acontece a mesma coisa com a pessoa, né? A dose é maior? É maior. Então deixa de ser remédio para ser veneno e a pessoa morre também, ou passa muito mal. Precisa só desvendar isso, acabar com essa coisa maluca e permitir que o Brasil avance. Nós precisamos fortalecer o agro e o agro vive de plantar, o agro vive de criar. Como é que eu vou criar um boi bonito de carne saudável se eu não aplico vermífugo? Porque o verme é semelhante àquela praga que ataca a planta. Só que nesse caso aqui, ao boi, ao carneiro, ao frango e a tantos outros animais de criação que vai para a mesa do cidadão. Bom, eu estou hoje recebendo o senador da República, Zequinha Marinho, que respondeu todas as perguntas sem titubear, né, e tem trabalhado bastante pelo Brasil. Agora eu queria fazer uma última pergunta a respeito da questão da PL e da maioridade. Como é que anda no Senado? Já foi aprovada a redução da menoridade? O Brasil todo espera isso aí, senador. O Brasil espera e o Brasil precisa, né? Esse é um assunto que está aguardado. Não se discute nesse momento, nem numa casa nem na outra, nem no Senado nem na Câmara. Mas a gente sabe como isso facilita a vida da marginalidade. Com toda certeza. Né? O adulto criminoso, ele terceiriza o crime e pega uma pessoa menor de 18 anos que mata, que atira, que sabe fazer tudo, mas se esconde atrás dessa questão, né? E lamentavelmente causa horrores à sociedade. Se a gente encurtar isso, e eu fico me lembrando assim, esse Código Penal que nós temos, ele foi feito na década de 40. Naquele tempo, um jovem do interior do Brasil, com 18 anos, ele não tinha metade da informação que um menino de 8, 9 anos tem hoje. Uma criança hoje de 8, 9 anos, que manuseia tudo quanto é tipo de tecnologia e recebe informação, está com a cabeça lá na frente em relação ao jovem de 18 na década de 40. Verdade. Certo? Então vamos lá. Tu calcula um cara acima de 16 anos tal, que conhece tudo, que vivencia todo tipo de crime que se envolve, ainda está debaixo dessa proteção, né? Porque ainda não tenho 18 anos, não posso responder. Mas com 18 anos ele já pode votar, ele já pode tirar a carteira de habilitação, andar num carro sem responsabilidade. Então, quanto usar uma arma perigosa, não é verdade? Verdade. Então, é preciso que a gente retome. Eu quero dizer que nós do PL, não é, somos a favor dessa redução, porque a gente entende que a gente segura a marginalidade, hoje terceirizada para essa meninada,
né, um pouco mais. E o senhor pode observar, boa parte desses menores de idade barbarizam no crime, filmam, põem na internet, desafiam as autoridades, são conduzidos para as casas de menor potencial ofensivo e depois está na rua de novo fazendo a mesma coisa. É um perigo isso. É um perigo, é uma forma de incentivar. Né? É uma forma de incentivar. Tem que consertar a lei. O Congresso precisa ter coragem para enfrentar isso de cátedra, né? De prontidão. Pronto, hoje eu recebi o senador da República, Zequinha Marinho, aqui no Política em Foco. Eu volto já já. Broncas da Cidade, com Sérgio França.